Fala, fala família, Backstage Produção, Paulo Chagas aqui, iniciando mais um podcast Vivendo de Produção Local. E estamos aqui na casa do Vivendo de Produção Local, o Estúdio Hub 2001, aquele estúdio que não só faz o conteúdo acontecer, mas como acolhe todo ele. Aqui acontece podcast, vídeos para redes sociais, entre vários outros serviços. E eu vou estar colocando aqui o nosso QR Code, o QR Code do Estúdio Hub 2001, onde você vai entrar, mandar o direct, ver todo o portfólio dentro do Instagram do Estúdio Hub 2001, tá? E, enfim, se inteirar de tudo que acontece por aqui. Sem muitas delongas, hoje estou recebendo um cara que eu conheço desde a infância, um cara que é músico, percussionista, produtor e hoje trabalha numa área que é pouco falada, por isso que a gente convidou aqui para ser o primeiro a falar sobre produção circense. Então, tô recebendo hoje aqui Shaolin, querido. Ah, Paulinho, esse dia chegou, cara, esse dia chegou. A gente correu, não foi? Vai pra lá, vem pra cá, mas tô aqui. Exatamente. Faz tempo que a gente tenta marcar. Vamos hoje. esse Semana que vem papo, tá né? de Recife, não tá, mas deu certo. Deu certo, Estamos né? aqui. Vamos falar, Então, tirar todas as suas dúvidas e falar sobre tudo que você precisa escutar. E a Massa. galera também. Massa. Então, cara, fala aí um pouquinho quem é Shaolin, enfim, por onde tu iniciou, enfim, eu falei já que tu veio da música, é músico, né? Produtor musical, produtor geral, produtor técnico, enfim, o cara faz tudo, né? Vamos Então, embora. tuas considerações aí, a fala é toda tua. Vamos embora. Primeiramente, Paulinho, eu queria agradecer muito por esse espaço aqui. Como eu tinha te falado assim que eu cheguei, queria agradecer demais por estar aqui. Eu costumo dizer que eu te falei quando eu cheguei, vou repetir aqui pra galera. Paulinho tá abrindo a segunda cortina. Eu costumo dizer que o espetáculo ele tem 3 cortinas. A primeira é a que o público vê, a primeira cortina é a que o público tá lá, abre a cortina e o povo vê o show. Existe mais 2 cortinas que a gente chama de backline, né? A linha de trás. Então, Paulinho tá abrindo a segunda cortina, que é a dos bastidores. Essa cortina aí, ela não é aberta para o público, né? Ou seja, só a gente sabe o que rola nos bastidores. Então, Paulinho, ele tá abrindo a segunda cortina e ainda tem a terceira cortina, né? Que é a da pré-produção, que são camareiras, maquiadoras, o tio motorista. Então, tipo, pra gente trabalhar, a gente precisa de uma cama. E a gente precisa sempre entender que tem gente fazendo aquilo ali pra gente poder trabalhar. Então, hoje, eu estou muito grato por estar aqui. Seu trabalho é muito importante para a gente que é produtor. Seja ele de onde for, Nordeste, do Sul, seja ele de onde for. É muito importante esse trabalho para mostrar o nosso trabalho. Então, tipo, essa segunda cortina que você está abrindo, muito obrigado por isso. Muito obrigado por você estar nessa oportunidade de ser voz e ser escuta para a gente que é produtor. E vamos lá agora. Shaolin, como é que surgiu o Shaolin? Gente, eu sou músico. Nasci no berço da música, sou a 5ª geração, assim, de artista da família. E sou percussionista, sou multi-instrumentista, porém, a minha paixão pela música e pela arte começou desde cedo. Tinha incentivos da família, por parte de mãe, né? Sempre foi muito... A arte sempre foi muito viva na minha casa. E eu tive uma base muito boa, porque naquele tempo, lá atrás... A música, eu creio que hoje as portas são mais abertas para informações. Tudo que a gente quer, a gente tem algum canto a pesquisar. Naquele tempo, as referências que a gente tinha eram as que davam a gente, não que a gente tinha autonomia. Hoje, qualquer produtor, o que ele quiser, ele vai procurar. Naquele tempo, não. Naquele tempo, a gente tinha que escutar os pais da gente, as mães da gente. E o que a gente tinha é o que era passado por eles. Nosso berço, né? Então, eu fui criado na música, eu fui criado como músico e, de repente, eu comecei a ver minha forma de liderança como um privilégio, assim, sabe? Tipo assim, bota Shaolin pra resolver, bota Shaolin pra resolver. Tu me dizia que eu era super nani, tu me diz que eu sou super nani hoje em dia, mas naquele tempo, né? Ó, resolve isso aqui. E a gente tava conversando sobre isso, sobre a proatividade, né? Eu acho que todo mundo, em qualquer profissão, que ela é proativa, que ela procura vários braços para ajudar e fazer aquilo acontecer, já está falando produzir. Então, a partir do momento que qualquer profissão que você escolha para exercer, você entrega mais do que a expectativa, eu creio que daí você já passa a ter uma nova roupagem do que é ser líder. As pessoas começam a se espelhar em você, ver que você faz outras coisas além do combinado,
E aquilo ali começa a gerar produtividade, que é o nosso trabalho. Então, eu comecei na música, comecei como músico, logo depois eu comecei a produzir musicalmente, e depois que eu comecei a produzir musicalmente, eu comecei a estudar muito sobre artes cênicas, comecei a estudar muito sobre teatro, fui para o teatro, trabalhei durante anos e trabalho ainda no teatro, e como você pediu a pauta do circo, fui parar no circo. E a gente vai chegar nesse momento aí. E aí foi uma bola de neve, tipo, foi juntando tudo aquilo, até que eu consegui, tipo, achar o que eu mais gosto de fazer, que é produzir. E também gosto muito da área infantil, Paulinho. Pô, que Né? massa. Gosto muito da área infantil, da produção infantil, gosto muito. Quando foi que você conheceu o circo, né? A gente tem essa veia artística, né? Você vem de uma família com veia artística, passou de musicista para produtor musical, depois para produtor geral, assim. E quando é que, tipo, peraí, aqui eu posso chegar aqui não tem. Ou, tipo, não é tão enfático que existe a produção, produtores circenses, e aqui eu posso colaborar um pouco mais com a minha experiência. Como é que foi? Tá, vamos primeiro por parte. Como foi que eu cheguei no circo, né? Vamos Isso. dizer assim, como é que eu cheguei e vi que aquilo ali dava pra mim. Eu sempre fui um produtor que eu gosto de ver a linguagem do público. Eu não gosto muito, assim, de ir com as minhas ideias. Eu aprendi, na minha linha de produção, uma coisa: observar o público. Quando a gente pode fazer o show ali, ó, independente do que o público tá observando. É mais difícil observar o público. Obviamente que o cantor, ele tem aquele feeling, né, de olhar e ver, não, vamos pular pro bloco tal, esse bloco não tá agradando. No caso da gente, é a mesma coisa, porém de uma forma muito específica. A gente tem que muito estudar fisionomia. Criança é uma maravilha para isso. Você quer saber o que funciona? Faz alguma coisa com a criança de costa. Bota aquela criança lá de costa. Vou falar só um trechinho, assim, da minha produção, a minha maluquice, assim. Quando eu quero ver se alguma música vai rolar, eu pego uma coisa muito interessante e coloco uma criança para ela brincar. E eu toco a minha música. Se ela olhar para trás, deu certo, eu consegui chamar a atenção dela. Então, eu comecei a ver nessa minha produção que eu tinha, assim, a Criatividade. mentalidade e a criatividade de fazer o que o público gosta de escutar. Porque às vezes, Paulinho, a gente que é músico, a gente quer fazer alguma coisa muito complexa, a gente quer entregar muita musicalidade. E às vezes o consumidor, ele quer 3, 4, 3, 4. E aí eu comecei a ver isso dessa forma, eu comecei a fazer músicas de palhaço. E aí eu comecei a fazer música de palhaço e começou a agradar. E aí eu tenho um amigão que é produtor, e aí minha história no circo começou assim. Um circo muito grande, de fora, veio para Rio de Janeiro. E aí tinha um grupo de asiática, 3 meninas da Ásia que faziam número de contorção. Não vou falar o nome do circo, porque foi um caso de justiça, eu não posso falar o nome do circo. E aí, esse circo, esses atores, esses artistas se apresentavam com músicas de artistas de fora, no Brasil. Era um circo de fora que se apresentava. E hoje a gente tem muitos tipos recursos de direitos autorais e tal. E aí, naquele tempo, ainda era mais rígido em questão de direitos autorais sobre música. E esse circo, né, ele sofreu um processo. Ele sofreu um processo por usar a música indevida. Eles tiveram a sorte desse artista ter alguém da produção deles que foi assistir o espetáculo e de repente fez, opa, essa música aí não pode ser tocada no espetáculo de vocês, a gente tem direitos autorais. E eles sofreram um processo gigantesco naquela época. E aí o meu amigo, esse amigão meu, que é lá de Natal, ele disse, cara, eu conheço um cara que pode te ajudar, ao dono do circo, porque ele recebeu uma ordem de tirar todas as músicas. Ele trabalhava com música de todos os artistas, tipo, artistas de fora. E aí ele disse, ó, a partir de hoje, você vai ter que fazer sua música, a sua própria música. E esse cara já tinha as músicas de palhaço porque ele se apresentava em festas infantis. E ele queria músicas próprias dele. Ele disse, poxa, eu gosto tanto dessas músicas. E ele disse, ó, eu tenho um cara que ele pode assistir um espetáculo. Ele chegou pra mim e falou, ó, eu tenho um espetáculo, sofreu um processo e tal, e aí eu preciso pegar e fazer música pra todos os números. Aí eu disse, de um circo, velho? De um circo, cara. Isso há muitos anos atrás. Eu fiz, caramba, como é que eu vou fazer música de um circo?
Aí ele fez, mas é simples, pô, tu vê o número e começa. Mas quantos números são no circo? 30 números. Quantos minutos cada um? 12, 14 minutos. Cada número, sim. Paulinho, cara, eu enlouqueci, velho. Por que que eu enlouqueci? Não foi a quantidade, não. Foi que os artistas se apresentavam cada dia de um jeito diferente, cara. Eu pegava os vídeos pra ver, eu disse, tá, vou fazer uma música do trapézio. Aí eu tum, tum, tudum, e vai pular agora. Pulou, papudum, pudum, pum, tá, dum, tá. Pô, velho, deu certo a música do trapézio. Vamos ver no outro dia. Tum, tá, tum, dum. Por que não pulou, velho? E agora, velho? A música que eu tinha feito, ele não pulou, velho. Ele não pulou. E aí eu passei 60 dias pra entregar 30 músicas a esse cara. Porque eu fiquei estudando o espetáculo do cara, porque os artistas não faziam a mesma coisa todo dia. Aí foi quando eu comecei, no circo, a entender que eu não podia fazer música. Eu tinha que fazer o quê? Sonoplastia. Eu tinha que dublar o que o artista estava fazendo. Hoje em dia, Paulinho, existem muitos shows, circenses, ou teatrais, ou musicais, que ainda fazem, tipo assim, a música e o artista se apresenta Em cima dentro da música. Eu faço ao contrário. Eu deixo o artista livre e eu trabalho em cima do número dele. Então eu digo muito que o que eu faço hoje não é nenhuma produção musical, é sonoplastia. Eu tô ali dublando o que o artista tá fazendo. Então, tipo, esse trabalho que eu faço, que eu comecei lá atrás com esse circo, que naquele mesmo tempo eu disse, não, eu não posso. Eu disse ao cara, ó, eu não posso fazer uma música porque seus artistas não trabalham, tipo, a mesma coisa todo dia. Se eu fizer uma música toda sincadazinha com o número, vai ter hora que ele vai voar e não vai estar acentuação, e vai ter hora de só. Tem duas opções. Ou tu bota uma banda ao vivo, ou eu vou precisar estudar. E a gente vai fazer uns áudios cortados. A gente só vai passar para a segunda parte quando ele chegar lá na bancada do trapézio. Enquanto ele não chegar, a primeira música vai estar rolando. Aí o cara fez fantástico, adorei isso. Aí eu gravei tudo assim, tipo assim, primeira parte, pan, pandanam, pandanam. Enquanto ele não voar, não vai para a segunda. Isso com a banda tocado, você tá lá, ó. Voou, patudu, pudu, pum, pum, patu, pam, 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 pam. Porque a banda tá visualizando, Isso. né? Aí, daí em diante, eu caí, tipo, na graça da galera do circo. Eles começaram a se identificar com o meu jeito de trabalhar. Diga aí, o cara que é artista, entrar despreocupado se é hora de cair no tecido, se é hora do bambolê voar, se é hora de dar comprimento. Eles vão entrar despreocupados, porque eles sabem que se eu tiver com a banda ao vivo, a banda vai fazer, e se eu tiver que gravar, eu já vou estar contando com isso. Então, vamos dizer assim, eu caí na graça do circo por entender a cabeça do artista. Quando eu entreguei esse trabalho na mão dele, foi meu primeiro trabalho. Eu entreguei esse trabalho na mão dele, fiz, veja se é esse que você quer. Aí ele fez, agora você tem que passar pro menino do som. Qual é a hora que solta? Isso e isso. Eu disse, tá, vamos passar várias partes. E eu passando, ó, o palhaço vai entrar. Enquanto ele não entrar, que tiver no blackout, é essa música. Quando ele entrar, essa aqui. Ele virou, olhou pro lado, pausa tudo. Já solta essa aqui, pra ele chamar o público. Então, os artistas, eles foram se identificando comigo. E eu com eles. Foi uma paixão, assim, gigantesca. E o artista de circo, ele não é que ele não saiba se expressar, é que eles têm um jeito muito particular. Ele não tem aquela linguagem que a gente tem na música, da gente dizer, ó, faz uma escala aqui, faz vamos dizer assim, um paradito aqui, um paramama. Não, ele chega pra você e fala desse, ó, quando eu pular, eu queria um negócio assim, ó, pá, 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 pam. Então, tipo, como eu vim lá de trás, eu já entendendo a cabeça, eu já entendi o que ele queria. Eu digo, ó, o que ele quis dizer é que ele quer uma escala. Ó, quando eu jogar as bolinhas, tipo malabares, rebote, eu quero um crescente, mas eu quero um crescente assim, ó. Danda, 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 bum, danda, 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 bum. Aí eu já entendia que ele queria acentuar. Taga, daga, daga, pão, taga, daga, daga, taga, daga, daga. Então, eu fui entrando na graça da galera e a galera foi entrando na minha graça. E aí, daí em diante, eu acho que tanto eu quanto os Cicentes se identificaram na linguagem. Eu creio que foi a comunicação, Paulinho. A comunicação deles sempre idealizarem algo e nunca achar uma pessoa tão doida para entender a cabeça dessa galera, porque eles são malucos, cara. Pode gravar isso aí, gente de circo é maluco. E encontrou um cara mais maluco ainda, juntou a maluquice, cara. E aí deu super certo. E aí, hoje, eu posso te afirmar aqui nesse podcast, em qualquer outro lugar, que hoje esse trabalho de sonoplastia que eu faço, que é acompanhar o artista, deixando ele livre, hoje não existe ninguém que faça. Eu sou a única pessoa que trabalho em cima do artista no Brasil. Sou a única pessoa que faço esse trabalho. E como eu te disse, existem outros que fazem, mas para o artista trabalhar em cima da música. Agora, o músico, o show e a sonoplastia ser trabalhada em cima do que a galera faz é muito, tipo, vamos dizer assim, é muito minucioso. E eu gosto muito disso. Aí eu te falo, a produção não é só musical.
Porque quando você vai fazer um trabalho desse, você está imaginando o tempo da pessoa entrar, o tempo da luz. Eu costumo dizer o seguinte, que número de circo, ele é construído por vários elementos. Não existe a banda tocando, o artista se apresentando, a luz fazendo. Não. O número, ele é um só. Composto por luz, balé, música e um número. Se tudo tiver junto, a gente entrega um número. Mas se tiver qualquer coisa que identifique que a música está tocando, que a luz está se apresentando, a gente constrói uma barreira ali no meio. E essa barreira fica dividida. E o público sente isso. Porque o público ali ele não quer saber quem fez música, quem fez... Ele quer sentir a energia. Eu acho que quando a gente junta tudo e se entrosa, quando a música encaixa com o artista, quando o artista encaixa com a música, a luz, tudo se encaixa, ele entrega o melhor dele. Entendeu? Então, pronto. Eu acho que a minha história com o circo foi isso. Entender a necessidade deles e eles se sentirem seguros comigo. Tipo, a gente se deu muito bem por conta disso. Acho que a comunicação. Total. Acho que a maioria dos circos que eu cheguei, muita gente falava, pô, eu tentei tanto que alguém fizesse uma música assim, eu tentei tanto que entendessem, e ninguém nunca entendia. Mas precisou eu ir lá para trás, estudar e entender, caramba, ele não fez isso hoje, ele não fez aquilo, para eu poder me adaptar. Entender os elementos. Os elementos para eu poder me adaptar àquilo ali. Entendeu? Para adaptar. Total. Resumindo, nesse primeiro circo que eu fiz, ninguém falava português, cara. Imagina o cara dizer como é que o número dele... Eu não falo nada além de português. Eu não tenho nada, nem espanhol, nem nada. E aí o cara fazia por mímica. Yo, pu, pá. Eu disse, nossa senhora, como que eu vou fazer? Que esse gringo quer? Como é que eu vou fazer isso? E aí, na língua, e foi dando certo. E até hoje, eu super entendo. Hoje em dia, eu tô falando isso como eu comecei. Hoje em dia, eu só preciso olhar o número, o artista. Eu vou entrar, cara, dentro do mundo dele. Eu vou entender, eu vou saber o tempo dele. Eu vou saber o que ele quer, o sorriso, para onde ele vai olhar. E eu vou estudar ele. Eu acho que essa semana teve um pessoal aqui que disse, pô, eu queria trabalhar com um artista. E eu peguei um disco dele, eu vi um produtor falando. E eu estudei pra caramba. Eu acho que a gente tem que estudar muito o que a gente vai... fazer, sabe? E eu acho que o segredo também é estudar muito sobre eles. Total. Me diz uma coisa. Depois dessa primeira experiência que você teve, obviamente, isso deve ter se ampliado, se expandido para outros circos, né? Teve dificuldade em relação a, tipo... Quem direciona ali, quem guia o circo em geral, querer manter a tradição de como faz, ou tipo, depois disso, caiu na graça e daí fosse meio que implementando o teu jeito, o pessoal queria que tu se integrasse para poder colocar a tua identidade, né? A identidade de que tu criou ali, de Veja, trabalho. Paulinho, essa identidade sobre a sonoplastia, ela foi criada não por mim, tá? Por pessoas fora do Brasil. No Brasil eu não acostumava trabalhar dessa forma, porém eu não boto identidade em nenhum circo que eu vou. Muita gente acha isso, que Shaolin vai e dá personalidade àquilo. Não. O que é que eu faço? Quando eu chego no circo, a primeira coisa que eu faço é estudar. Por quê? O circo, cada circo, muita gente acha que circo é uma coisa só. Circo é uma coisa só quando a gente começa a tratar aquilo ali como um entretenimento. Eu costumo dizer que levantou o mastro, botou a lona, é circo, a gente tem que respeitar aquilo ali, porque são pessoas, famílias trabalhando. E eu tenho muito respeito pelo picadeiro. Eu não sei se é negócio... Olha, me arrepio o cara falando ao meu braço. Eu não sei se é algo ancestral, mas eu tenho um respeito pelas pessoas de circo, assim, porque eles são muito verdadeiros. É uma vida, Paulinho, muito, assim, de dedicação. Se você parar e pensar, eles vivem ali, eles comem ali, a vida deles está dentro do circo. Então, tipo, o circo, quando ele chega na cidade, a missão dele é levar alegria, levar entretenimento. Então, eu luto muito por eles, porque eu me sinto, vamos dizer assim, adotado pelo circo. Então, vamos lá. Eu não coloco minha personalidade em canto nenhum que eu chego. Por quê? Porque eu tenho que respeitar quem veio antes. E o circo, ele é feito por tradições e gerações. Então, o que acontece? Existem circos e circos que ele tem um perfil. Um circo que ele veio do Nordeste, ele tem um perfil do Nordeste. Um circo que ele veio de fora do Brasil para dentro do Brasil, ele tem uma história. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem é o primeiro do circo. Quem chegou aqui antes? Quem foi que fundou o circo? Qual é a história desse circo? Qual é a história desse circo? Para daí eu botar minha mão. A gente não pode... A gente que é produtor, a gente tem que entender que a gente não é dono da obra.
A gente faz parte da obra. A gente é pago, a gente é contratado para dar brilho ao que já existe. Eu creio que muito produtor peca em querer chegar e mostrar o trabalho dele de forma assim, vamos dizer, pessoal. Tipo assim, eu tenho meu jeito de trabalhar, o seu jeito vai acontecer. Mas você tem que ir de acordo com o que o artista quer, o que o artista idealiza. O produtor, ele é tipo um pedreiro, cara. A obra já está feita. Você vai lá deixar mais lindo, você vai subir a parede, você vai incrementar, você vai deixar o cenário, você vai fazer a cama para ele fazer o gol. E então o circo não é diferente, Paulinho. O circo, eu não boto minha personalidade, eu chego para os donos e falo: como foi a história de vocês? Senta, conta. O que vocês passaram? Que legal. Aí, nessa hora que eu estou conversando, já vai o meu subconsciente pensando: pô, eu posso começar. Veio do Nordeste? Foi. Caramba, a gente veio do Nordeste, só tinha duas lamas, beleza. Já tô ali com... Então já tô trazendo a essência deles. Então eu não posso mudar a personalidade de circo. Então muita gente acha que Shaolin vai com a minha personalidade e coloca dentro do circo. Muito pelo contrário. Eu tô indo lá para pegar a personalidade deles e dar um tchan na parada, dar um brilho. Então eu respeito muito isso. Agora, o meu jeito de trabalhar, carrancudo, pego no pé, a minha personalidade de trabalhar é para que a personalidade deles brilhe. Não para minha. Eu nunca boto, Paulinho, a minha personalidade. Porque se eu for fazer do meu jeito, se eu for fazer desse jeito, dificuldade, certo? Tem dificuldade em entrar e colocar... Tenho. Porque a pessoa que é nascida no circo, que ela é trabalhada, ela tem o pique dela de trabalhar. Eu que tenho que me adaptar a ela, não ela que tem que se adaptar a mim. Então, quando a gente diz tem dificuldade, eu não tenho essa dificuldade do circo manter essas coisas, porque eu também não trabalho da forma assim, ó, vai ficar assim. Eu sempre digo, ó, como que vocês querem? Como que vocês idealizam? Uma coisa muito importante, toda vez que eu chego no circo, eu digo, fecha o olho pro dono do circo. Como que você imagina o seu circo? Aí ele vai me dizendo. Eu não anoto nada, tá? Eu sou bem chato com tecnologia. Se eu tiver que anotar, eu vou estar com papel. Eu vou na minha cabeça mesmo. Às vezes o cara pergunta, cadê o projeto? Eu digo, aqui. Aí eu digo, é isso que você quer? E aí, quando eu vejo, tipo, a pessoa emocionada, com todo o circo que eu entreguei, a produção, todos os circos, eles choram. Eu acho que ele sente que, tipo, pô, ele entendeu o que é que eu queria fazer. Se bem que eu gosto muito que eles andem com as pernas depois, com as próprias pernas, para entender se eles vão entender sobre aquilo ou se eu vou precisar voltar para ajustar alguma coisa. Mas hoje, eu não entrego minha personalidade de jeito nenhum. Eu não posso fazer do meu jeito porque não é um trabalho meu. Eu estou indo lá para complementar. Entendeu? Quando for o meu, se um dia eu tiver que fazer um trabalho, aí eu vou fazer com a minha personalidade, aí eles vão apoiar ou não. Mas como não é o meu, eu creio que eu não coloco, não, minha personalidade, não. Massa. Pegando um gancho aí do que tu acabou de falar, depois que você coloca esse trabalho de sonoplastia, melhora o trabalho de sonoplastia dentro do que você sente que é adequado para aquele circo, como é a tua saída? Tu treina alguém que já é da produção, que já tá na vivência da galera e tal, nananã, que também tem aquele certo entendimento dos mínimos detalhes do funcionamento daquele circo. Treina aquela pessoa para ela manter aquilo ali funcionando da forma que foi treinada, ou não, ou acontece no empirismo do que já aconteceu. Veja só, Paulinho. Para mim, falando tipo assim, para mim é muito interessante que as pessoas dão continuidade a isso e que entendam o trabalho. Quando eu vou produzir alguma coisa, eu sempre digo que eu gosto de ensinar, não de repassar. Por quê? Tudo que a gente repassa, a gente torna aquela pessoa que a gente está repassando um refém. Tudo que a gente ensina, a gente está tratando aquela pessoa com um ato de liberdade. Tudo que a gente ensina, que a pessoa aprende, ela consegue tacar dali para frente. Mas se a gente só repassa, é completamente diferente. Paulinho, essa garrafa, ela tem que ficar aqui. Isso é repassar. Paulinho, se essa garrafa ficar aqui, tu vai ter a visão melhor daqui. Tu estuda quem tá entrando daqui e tu vê se tu não pode botar ela mais para cá, mais para cá. Mas aqui, ó, ela fica legal. Por conta disso. São dois caminhos diferentes. Só que o que é que acontece? Quem é de circo vem com um costume, a gente costuma dizer um costume, vamos dizer assim,
um costume deles de fazer sempre aquilo ali. Tipo, eles são muito metódicos. Tipo assim, eles fazem aquilo ali desde de quando nasceram. Quando a gente dá uma mudança, eles sentem aquilo ali. Às vezes eles não entendem. Tipo, eles sentem aquilo ali, mas depois eles começam a entender. Pô, o Shaolin botou eu para entrar por aqui, eu sempre entrei por aqui. Eles agem muito no automático. Tanto no número, quanto nas entradas e na saída. Afinal, são seres humanos que se apresentam todos os dias, 10 espetáculos na semana. Um dia a pessoa não está bem, outro dia a pessoa está. Então, eles precisam mesmo serem, tipo assim, vamos dizer assim, fazer algumas coisas mecanicamente, porque eles precisam dividir o lado emocional. Então, quando eu chego lá, eu dou meio que uma balada. Porque são pessoas que faziam aquilo ali há 20 anos, e eu estou mudando um pouco daquilo ali, e eles se sentem muito, vamos dizer assim, eles sentem segurança em mim, por saber que vai dar certo. E a partir do momento de quando eu não estou, mesmo que eles saibam o que é para fazer, como é algo que eles fazem há muito tempo, eles ficam meio perdidos, vamos dizer assim, inseguros. Então, tipo, existem duas formas de eu sair. Existe uma forma de eu sair e tá dando assessoria a eles, tipo assim, eu saí, mas tá indo lá de vários e vários tempos, renovando. E há uma forma de eu sair e deixar eles andarem com as próprias pernas do jeito que eles querem. E há outra forma, tem três formas. E há outra forma de eu sair e deixar alguém, como você falou, responsável. O que é que acontece com essa pessoa responsável? Lembra do começo da conversa da gente que eu digo que, tipo assim, essa pessoa é boa de execução, mas possa ser que ela não entenda a cabeça de um artista. Ou seja, Paulinho, ela vai conseguir dar continuidade ao que eu deixei. Quando chegar alguma coisa nova, um artista novo que quiser idealizar, aí entra o problema. Por quê? O que eu fiz, eu dei uma entendida. Eu entendi a cabeça do artista. Mas, tipo, se entrar alguém, para continuar o que eu fiz, top. Dá para segurar. Dá para você ensinar uma pessoa para segurar. Mas se você botar coisas novas, daqui que aquela pessoa entenda tudo aquilo, ela leva um tempo muito grande. Ela leva um tempo muito grande. E esse tempo de produção que eu faço em um circo, eu não tenho esse tempo grande para ensinar passo a passo. Eu ensino o que eu estou fazendo ali. Mas quem chega de novo? Ou seja, hoje eu consigo deixar uma pessoa para manter. Para criar, hoje eu nunca consegui. Eu nunca consegui uma pessoa assim que criasse, que entendessem. Sempre os artistas dizem, eu queria fazer algo assim. Aí volta, diz, Shaolin, tem como voltar aqui no circo? Eu queria acrescentar isso, queria fazer isso e tal. Aí eu vou lá, acrescento e eles andam com as próprias pernas. Uhum. Geralmente eu levo músicos, né? Ao todo assim de circo, eu já levei para circo mais de 150 músicos que me agradecem, são gratos até hoje por essa porta, porque quando você é sonoplasta, você vem com a cabeça muito voltada. Quando você volta a tocar em banda ou que você volta para sua terra, você vem com uma riqueza muito grande, porque Sim. o circo ele ensina muito a gente. Eu aprendo mais do que eu ensino no circo. Muita gente diz que eu chego para ensinar, mas eu chego para aprender. E aí, essas alternativas são as que tem. Deles continuarem ou deles terem essa assessoria por mim, de cada tempo. Assim, Faz quanto tempo que tu estás... eu comecei, Paulinho, em circo em 2003. Caramba. 2003. Comecei em circo, esse caso que eu te falei em Aham. 2003. De lá para cá, 20, são 16 20, circos. 16. Fazendo esse 20, trabalho de 23, banda, 23 de anos. espetáculo, de coreografia. E aí tudo envolve, Paulinho. A produção ela é gigantesca. Eu costumo dizer que a gente é muito proativo de verdade. A gente é contratado para uma coisa e se a gente não fizer além daquilo ali, afeta nosso trabalho. Não adianta eu fazer um espetáculo lindo, maravilhoso, entregar aquilo ali e o pessoal da portaria pegar lá o público que está chegando com o filho e de repente ele, por um jeito de falar ou de tratar, ele cortar o clima. Eu respeito muito o público. Uhum. Eu digo sempre que eu não tenho patrão de circo. Meu dono não é o dono do circo. Se o público não estiver lá, eu não tenho nada, cara. Não tem vida, né? O dono do circo ele não vai tirar do bolso para me pagar. Então, o meu patrão é quem sente cada cadeira. 2.000 pessoas no circo, eu tenho que agradar as 2.000 pessoas. Da criancinha até o vovô. Então, a experiência deles irem não é só no picadeiro. Porque uma pessoa que está saindo de casa no tempo de hoje em dia, onde a gente tem tecnologia, tem várias coisas, então chega um circo na cidade, você prepara a sua família, você diz ao seu filho que vai no circo, você está querendo a nostalgia porque você lembrou que seu pai lhe levou, que você comeu aquela maçã do amor, que você comeu o show, você se preparou para ir pro circo, você criou uma expectativa. E de repente você chega no estacionamento do circo, o cara diz, é R$ 20 aqui, você... Opa,
Eu saí de casa com energia tão boa. Então, eu lá no palco, cara, eu tenho que me preocupar com o estacionamento, com a recepção, quem tá lá, cadê o sorriso, cadê a roupa, cadê o calor que a gente vai entregar lá no espetáculo? Eu preciso dele lá, ó. Eu preciso que o público chegue e que aquilo ali seja um escape, porque o circo, ele é um escape, cara. Ele sempre, desde quando o circo existiu, ele sempre foi um escape. A arte, ela é um escape, Paulinho. A arte, ela é um escape para tremendas dificuldades que a gente tem. De depressão a dia. Aquilo ali é um escape. Então, aquilo ali tem que funcionar como entretenimento. Aquilo ali tem que funcionar para criança. Aquilo ali tem que funcionar para vovó. Diga aí, uma avó levar um filho no circo. Ela vai lembrar do tempo dela, de como era o circo. Eu escuto muito isso. Ô, meu filho, tem cadeira? No meu tempo era numa madeira. Então, tipo, ela contando isso ao filho e o filho vivendo aquela experiência. E eu vou entregar um show legal. Tanto para a vovó, que eu vou me lembrar do circo tradicional, porque eu não deixo de jeito nenhum, eu não atualizo. Eu digo que eu sempre renovo o passado. Eu não deixo aquele passado, aquela musiquinha boba, daquela tubadora. Pom, 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 pom. Eu amo essas musiquinhas porque retrata. Aquela senhorinha, ela vai lembrar, a criança, ela vai gostar. Eu não posso pegar e botar tipo uma música eletrônica. É legal, tem momento que é, mas eu tenho que ter aquela nostalgia, eu tenho que ter o balanço, eu tenho que ter musiquinha de circo. A memória afetiva, cara. E é isso que eu tô dizendo. Eu tô produzindo, cara, eu acabo o espetáculo, aí chego e digo, ó, eu tenho que ir para o estacionamento, o dono do circo você veio produzir? E eu digo, deixa eu te explicar. Eu preciso primeiro de uma paleta de cores. Eu preciso trabalhar com a paleta de cores. A gente precisa trabalhar... E são coisas que, assim, no começo chocam eles, Paulinho. Porque a gente que é de banda, a gente que é de teatro, a gente já trabalha com isso. Mas quando a gente vai para o circo, eles têm a maneira deles de fazerem e dá certo. E a gente tem a nossa. Então, a gente tem que achar, ó, o contexto da maneira deles quando a gente... E o circo é fantástico, cara. Por que o circo é fantástico? Você vê uma pessoa se alongando e aí você pergunta, você tá alongando o quadríceps? Aprendeu o quê? Ele não sabe, tipo assim, vamos dizer assim, a teoria, mas diz, meu avô disse que se eu não fizesse isso, eu ia me machucar quando eu entrasse. Então, a mesma coisa da bilheteria. O meu avô, ele fazia assim porque assim dá certo. E isso dá certo. E eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que ver uma maneira de fazer metade como ele gosta e de metade da minha experiência, pra gente chegar no... Então, é isso. A experiência do picadeiro, ela vai a partir do momento que a família sai de casa. Porque quando a família sai de casa, a gente não tem a responsabilidade do que vai acontecer até o circo. Mas quando ela chega, cara, que ela passa da portaria do circo, já é meu trabalho como produtor. A partir daquele momento, ela tem que ter uma experiência bacana. Ela tem que voltar, ela tem que sorrir. É minha obrigação fazer com que a cadeia alimentar, né, a cadeia alimentar que se chama, a cadeia produtiva, vamos dizer assim, ela funcione. Estacionamento, primeira recepção, estacionamento, segundo contato, recepção, bilheteria, e aí a gente faz tudo aquilo para que a pipoca esteja quente, que tudo esteja funcionando. Não adianta eu entregar um espetáculo massa, a pessoa já entrar estressada com alguma coisa, e de repente aquela pessoa ali não vai entregar a energia que eu também preciso. Muito produtor leva e esquece que a gente também precisa. O calor do público muda até o meu trabalho. Eu não sei se você sabe, mas tipo, a sonoplastia do circo pode estar no andamento, o circo lotado e a galera chamando, o artista pode se apresentar em outro. O artista, ele vai de acordo com o público. Ele entra na pilha do público. E é isso que é interessante, a banda, o balé, porque vai todo mundo, velho. O público chama, a gente responde. Então, entre o palco e entre o público, eu não posso construir barreiras. Eu gosto de palco baixo, eu gosto de gente perto, eu gosto de fotos, eu gosto de olhar, eu gosto de beijos, eu gosto de sorrisos. Eu quero que a pessoa se sinta dentro do espetáculo. E o trabalho lá de fora é muito importante, é uma entrega. Sim. Que no teatro a gente chama de prólogo, que é preparando o público para o teatro, a peça acontecer. E a gente chama de prólogo. E esse prólogo, eu nunca levei esse nome prólogo para o circo, mas eu sempre fiz esse trabalho em off. Às vezes eles não entendem por que é que eu estou lá na frente, por que é que eu estou vendo a forma deles trabalharem, porque eu preciso que eles entrem já incorporados. Eu preciso que tudo aconteça e que eu acredito muito em energia, e a energia do picadeiro é algo surreal. Posso te confessar que eu já passei por tudo na vida, por palco, por teatro. A energia do picadeiro, cara, é algo surreal. Você sente que você não tá só ali, irmão. Desculpa até puxar por esse lado da religião, meu braço. Você sente que você chegou ali e existe uma história muito foda no passado e que você não pode errar. Porque além das pessoas que estão ali fisicamente, o circo, ele é muito espiritual. E se você não obedecer aquilo ali, você vai levar uma revanche. Você leva porque você sente.
O circo é a mãe de todas as artes. Nenhum artista, palco não existia. Não existia palco de rua. Não existia televisão, não existia teatro. Os artistas, ainda existem artistas hoje vivos que começaram no circo. O circo é a mãe de todas as artes. Você tem noção do que é produzir, onde tudo começou? Primeira coisa, você tem que ter respeito por aquilo ali. Segundo, escutar. Muita gente diz que eu falo muito, mas eu escuto muito também. Então, eu estar naquele momento ali, naquele lugar, primeiramente, eu acredito que aquilo é questão de espiritualidade. Eu fui escolhido para essa missão. Então, isso aí é minha primeira missão, assim. Eu estou aqui porque eu era para eu estar aqui. Segundo, você tem que respeitar quem veio antes. Se eu, hoje, eu tenho uma família, eu tenho o pão de cada dia na minha casa, eu tenho uma renda da música, não do circo, da música. De onde surgiu a música? De onde surgiu o palco da rua? Tudo do circo. Então, geralmente a gente começa de onde surgiu. Eu comecei ao contrário. E vim parar onde tudo surgiu. Hoje só existe palco de rua porque o circo existiu. Hoje só existe banda porque o circo existiu. Hoje só existe teatro porque o circo existiu. Tudo que eu trabalhei minha vida toda foi por conta do circo. Então eu arrodeei nisso tudo, cara. Na música, no teatro, tudo. E vim parar onde começou. Então, o respeito por aquilo ali é algo que é maior do que eu. O respeito que eu tenho pelo picadeiro e pelas pessoas é maior do que eu. Às vezes a gente pega pra capar. Não, vamos fazer assim. Não, eu não gostei assim. Mas o respeito pelo aquele lugar tem que acontecer. Porque foi dali que tudo que me mantém vivo na arte foi do circo que surgiu. Pô, que lindo, velho. Muito lindo mesmo esse teu depoimento, né? E, pô, traz um sentimento muito... tu tá falando aí e, resumidamente, eu gosto de compilar várias coisas baseado no que as pessoas vão falando por aí. E tudo que tu vem falando, vem trazendo como depoimento, volta muito para a palavra sentimento, né? Porque, por exemplo, você chega e fala: eu sinto o artista, eu sinto aquela peça, aquela coisa, para poder adaptar e fazer com que as coisas se mantenham lineares para aquele espetáculo acontecer. Você acabou de falar, a família precisa de uma experiência. Experiência volta pro sentimento. O sentimento que ela precisa ter, né? Para quando chegar ali na fase final, dentro do picadeiro, os artistas entregarem, digamos ali, a cereja do bolo, né? Mas o bolo ele começa a ser preparado muito antes, né? Isso é muito bonito aí, tudo que você falou. E para mim, eu acho que se resume na palavra sentimento. Viu? E cara, parabéns aí pelo... Obrigado demais, me emocionou. Porque é o seguinte, Paulinho, quando a gente trabalha com banda, não desmerecendo nosso trabalho com banda, mas a gente tem um feedback do que rola e do que não rola, verbal, ou até questão de fisionomia, isso aqui não rolou, é normal pra gente. É normal a gente chegar, gente, isso aqui rolou, isso aqui não rolou, isso aqui rolou, isso aqui não rolou. No circo, não tem quem chegue assim pra dizer que não rola, você sente que não rolou. Sem gente, sem público no circo. Por quê, cara? Porque circo é vibração. Circo é sentimento. Circo é alma, circo é corpo. Circo é muita entrega. São pessoas que... Vocês têm que entender que são pessoas que se abdicam a vida inteira. São pessoas que nasceram e que vão morrer naquele lugar. São pessoas que não sabem viver fora do circo. E para eu chegar até ali, eu tive que estudar muito para saber como eu iria chegar e como eu iria ser adotado. Porque igual a outras pessoas que vivem exclusivamente para aquilo ali, eles são muito fechados. Então, até que eles se sentissem à vontade com a minha presença, eu precisei sentir. Até onde eu posso ir? O que é que eu posso mudar nesse espetáculo? Existem coisas que eu chego no circo e eu já sinto. Eu não vou especificar porque... Eu não vou falar do número porque aí o circo vai saber e eu não quero falar do número. Mas, assim, existem números que não agradam tanto o público. E aí eu nem pergunto por que eles mantêm aquilo ali, porque eu já sei.
porque eles mantêm aquilo ali. Mesmo sem um número agradar, eu vou passar o podcast todo me arrepiando. Mesmo sem um número agradar, foi um bisavô que fez. Foi um avô que fez. E eles são muito supersticiosos, são muito respeitadores a quem vem antes. Como eu te falei, o circo é construído de geração. Então, existem coisas que eu não posso botar a mão. Mesmo sabendo que aquilo não agrada, eu tenho que fazer aquilo agradar. Às vezes são números bestas, vamos dizer assim. Números que não são nada demais, mas eu vou ter que deixar aquele número bom. E eu também não pergunto, porque eles, tipo assim, a minha vontade é, por que vocês mantêm esse número? Só que eu já sei, eu já tenho experiência para saber. Aquele número ali, para mim, pode ser um número fraco. Mas para eles tem uma significância muito grande. E eu não tenho esse direito de tirar nem botar nada no circo. Eu sempre digo isso, eu não tenho direito de tirar nem botar número. Se pedirem meu conselho, eu vou dar um conselho. Mas eu tenho que respeitar a forma dele trabalhar. Eles trabalham com número, com reprises. Eles chamam reprise toda vez que o palhaço se apresenta. Muitas reprises são bem antigas. Aí a gente consegue botar umas reprises novas. E tem outras que são, tipo, reprises que não podem sair de forma alguma. São reprises antigas, mas que agradam até hoje e que são reprises que o avô fazia, que o pai fazia, que é muito engraçado e que eu tenho que respeitar. O que é que eu faço? Boto uma roupa nova nessa reprise. Eu pego a roupa, vamos trocar de roupa. Vamos botar uma roupa nova. E aí a gente faz alguma coisa que suba ela, mas que não tire ela. Isso é aquele ponto lá que você falou do tradicional. A gente não pode tirar. Circo não pode estar vendendo, vamos dizer assim, temaki, não pode estar vendendo. O circo tem que vender churros, maçã do amor, pipoca. Então, lá o meu trabalho no palco tem que ser do mesmo jeito. Algodão doce, né? Eu tenho que vender parará, pororó, eu tenho que vender o palhaço engraçado, eu tenho que vender nostalgia também. Sim. Entendeu? Então, é isso. Tu trouxe agora nessa fala referência, né? Algo que remete à referência. As referências dentro do circo, né? Dos ancestrais, dos antepassados dessas pessoas. E para tu, quais são as referências? Para onde é que tu foi, teve que estudar? Ó, eu fui ali para precisar pegar um pouquinho desses elementos, dessa referência, que são muito boas, para poder completar, né? Para poder implementar no teu formato de trabalho, do teu jeito de trabalho, que fizesse aquele... O novo sem deixar de ser velho, né? É porque, assim, eu digo assim que o circo é o velho atualizado. É algo que não morre, cara. É algo que você faz e é algo que você faz há 500 anos e entrega vários tipos de trabalho. É um novo velho de verdade. É algo que muita gente diz, isso tá na moda. Eu gosto muito de brincar. Esse chapéu tá na moda, isso aqui tá na moda. Eu digo, entra aí no Google, circo, 1900, aí já tem alguém usando. Aí o cara fala, já usavam isso antes, então é um círculo. O circo é um círculo. O circo é um círculo. Ele trabalha em círculo. E ele tem muita superstição, eu acho muito bacana. Eles não gostam de pontas, eles não gostam de ter que entrar com o pé direito. Eu acho isso muito bacana. Até hoje é assim, cara. Vai passando de geração em geração. E eu gosto muito, eu acho muito divertido, bacana. Eu respeito muito isso. E, tipo, é impressionante como eles sabem fazer dar certo sem a escola da vida teórica. É tudo na prática de verdade, 100%. Não existe 1% de teoria no circo. Pra nada. É tudo na prática. E é o que deixaram para eles. O circo, ele trabalha com herança. E para eu ter referência naquele tempo, eu tive que voltar lá na herança. Para eu ter referência, não tinha ninguém que fizesse esse trabalho que eu faço até hoje. Portanto, existem produtores que hoje eu consigo me dizer que eu tenho referências hoje no circo. Mas quando eu comecei, eu não tinha, cara. Eu não posso te dizer assim que eu tinha referências. Eu chegava nos lugares e procurava quem veio antes, o que ele fez, o que eu posso mudar, o que eu posso não mudar. Mas eu não tinha alguém assim que eu pudesse, fulano de tal, ter uma base. Porque hoje eu acho muito humilde mesmo você ter alguém e dizer, Paulinho, me ajuda, cara. Eu tô com dificuldade nisso e nisso, velho. É tua área. Tu tem como me ajudar? Por onde eu começo? Naquele tempo eu não tinha. E também, por ser um tempo que a tecnologia não é igual a hoje, porque a tecnologia ela avançou muito ultimamente, eu até me perco. Naquele tempo eu também não tinha, cara. Eu não tinha como pesquisar igual a gente pesquisa hoje. Eu não tinha. Mas hoje, depois que a gente começou esse trabalho, e eu aprendi muito com eles para poder seguir um caminho. Eu tinha que escutar, saber como eles
tacavam, que eles chamam de tacar. Como é que eles tacam o circo? Saber como eles tacavam o circo para eu poder entender um pouco da história do circo, para eu poder ter uma base para começar. Mas referência da sonoplastia eu não tinha. Eu tinha referências de pessoas de circo, pessoas mais antigas. E por que é que isso funciona, por que é que isso não funciona? Mas referência no meu trabalho eu não tive, cara. Porque é um trabalho que não existia. Não existia. As pessoas pegavam a música e tocavam a música como é até hoje. Até circos muito grandes, que eu não vou citar nomes, circos internacionais, eles fazem em cima da música. A música tá aqui, a partitura tá aqui. Toca ela e o artista vai se apresentar em cima da música. Mas do jeito que eu investi essa história, eu inverti, né? Eu cheguei pro artista, o artista dizia... Às vezes ele corria para dar tempo do final. Aí eu disse, acabou com isso de correr. Vá no seu tempo que seu final tá pronto. Então, daqui que eu começasse a fazer isso, que eu começasse a pensar dessa forma, eu não tive referência. Mas se você quiser ouvir uma referência hoje, eu tenho referências gigantescas, assim, para falar que são pessoas que não são de circo e pessoas que são de circo, que são referências, vamos dizer assim, em tudo para mim, questão não só do meu trabalho, mas, tipo assim, do que eu aprendi. Eu precisei dessas pessoas para chegar onde eu cheguei. Eu precisei escutar muito essas pessoas para chegar onde eu cheguei. Uma delas é o Frederico Heder. Esse cara, ele é visionário. Ele é um cara que ele não é de circo e tinha um sonho de ter um circo. E a forma que ele entrega o circo, a forma que ele entrega o espetáculo, ele tem uma visão diferente do circo, sem perder a essência. E é como eu te disse, eu acho fantástico quem mexe no circo e não tira a essência. Esse cara sabe fazer isso, eu me espelho muito nele. Eu sou muito fã dele e é um cara que ele abriu portas para a nova, vamos dizer assim, a nova era do circo. Ele conseguiu, através de vários elementos, ele conseguiu entregar uma nova roupagem de circo. E eu acho ele fantástico. Ele veio do musical, ele veio do teatro, ele é uma pessoa muito antiga, assim, do teatro. E ele é uma pessoa muito experiente musical. E aí ele começou a entregar o circo musical, que é um circo onde retrata uma história. Aqui lá fora já se fazia isso, mas hoje em dia, aqui, acho que 5% dos circos retratam uma história. E eles sempre retratam uma historinha. Então, todos os elementos do circo vão se encaixar dentro de uma história. Eu sou muito fã dele. Eu venho de um aprendizado muito grande. Eu tenho um respeito muito grande pela história deles no circo. E eu gosto muito de saber das histórias dos animais. Porque até tudo eu preciso saber, entendeu? Dos animais, como era feito. Eu preciso entender toda essa parte para eu poder entregar alguma coisa. Acho muito interessante quem constrói, assim, sabe, do barro, vamos dizer assim. Do nada, a trancos e barrancos, estão lá, ganhar espaço. É do Nordeste, é gol. Eu disse aí, é do Nordeste, é gol. Tenho muito respeito a eles. Tenho muitas pessoas que eu queria citar aqui. Então, estou vendo aqui na mente de circos que eu já passei, que eu sou muito grato. E eu tenho imensas famílias, assim, que eu aprendi muito, que foram pessoas que me ensinaram muito, assim, sobre o que fazer e o que não fazer. Às vezes a gente não trabalha no lugar por não caber mais a gente. Muita gente diz, você não trabalha mais nesse circo. A gente, não, gente, mas eu fiz o meu trabalho lá, tá feito. Muita gente quer que você viva a vida ali. Não, deixa eu andar com as próprias pernas, deixa eles acertarem, deixa eles errarem. Se precisar de mim, eu tô aqui, eu vou voltar lá. Histórias têm início, E eu meio taco e o pau, fim, tá? né? Eu não sou essa pessoa tão boazinha, não. Quando erra, quando estão fazendo feio, cara, tá feio, tá errado. Que é isso aí? Tá feio, gente, tá errado. E muita gente interpreta isso como, vamos dizer assim, opa, como que ele... Mas eu pego no pé, é meu nome. Muita gente não entende sobre direitos autorais, direito da obra, muita gente tem essa dificuldade, mas eu fui lá, eu fiz, eu criei, eu deixei uma plantinha ali, ela tem que ser regada direitinho. A gente não pode simplesmente fazer de qualquer jeito, e aí, às vezes, não é que eles façam de qualquer jeito, é que tudo que entra na rotina, né, no costume, acaba um dia ou outro dando uma falhazinha, e eu vou lá, mesmo que eu não esteja trabalhando, eu vou lá e cutuco. Eu falo mesmo, tá feio, alegria, diversão, bora pra cima. Eu sempre tô lá dando aquela cutucada. Mas assim, resumindo, não tive uma pessoa para me espelhar no meu trabalho porque não tinha. Até hoje não tem. Mas depois que eu comecei a fazer o trabalho, eu tive muitos braços que me levaram até eu chegar até aqui. E se você quiser ouvir o nome, Frederico Heder, depois procure sobre esse nome. Ele é uma grande potência no mundo da arte no Brasil. Ele é uma cabeça bem pensante e eu sou muito fã dele. Muito massa. Em relação
A vida das pessoas que trabalham em circo é uma vida que a gente considera. Posso estar falando bobagem, assim, mas me corrija se eu estiver errado. Meio cigana, né? Porque a gente viaja basicamente o tempo todo, né? Parando em algumas regiões para poder, enfim, acontecer o espetáculo, tem um período e depois. Pra tu, assim, como é que foi, né? Pra tu que é pai, marido, embarcou nisso e daí, tipo, a gente, pelo menos na música, né? A gente pelo menos tem um gap maior, a gente meio que saca, né, a duração de que vai ser aquela turnê, de que vai ser aquele período junino, carnavalesco, final de ano, a gente já meio que já sabe, né? Mas pro circo, pra tu, como é que foi assim? Às vezes tá longe da família, ou às vezes a família também tá Comigo. com você, né? Eu quero te fazer uma pergunta, eu quero te repassar a pergunta. Como que você acha que é o circo na cidade? Como que você acha que é a estimativa dele na cidade? O que é que faz aquele circo permanecer mais tempo, menos tempo e como é feito o roteiro? Eu queria saber de você como produtor. Como é que você acha que é? Eu vou te responder, mas primeiro eu quero saber como que você acha que é, assim, na sua cabeça? Cara, eu acho que a estimativa, ela não é, como é que eu posso dizer, fixa. Acho que hoje, na atualidade, talvez até pode ser dessa forma, mas antigamente eu acho que não tinha essa estimativa fixa, porque, por exemplo, pode acontecer de tá dando tão certo os espetáculos para aquela região ali, que todo dia o circo tá cheio, né? Então quem é que vai embora? Mudar, né? Então você acertou. É desse jeito. E, tipo, isso não mudou. Só te corrigindo. Você disse que naquele tempo era assim, hoje continua sendo assim. E, inclusive, acontece em circos de estar desmontando e eles não saberem ainda a cidade que vai. Porque ele pode ir para uma cidade perto, o circo pode estar em Manaus e ir para Fortaleza. O circo pode estar em Manaus e em Pingano. Eles não têm, tipo assim, uma logística, tipo assim, anual. Eles imaginam. Mas hoje em dia é muito difícil o espaço, o que eles vão colocar o circo. Hoje em dia não tem mais tantos espaços assim que ofereça para colocar o circo. Uhum. Então, tipo, o circo ele tá onde tá dando. Enquanto tiver dando, ele tá lá. Após isso, eles vão se mudando. O Uhum. circo ele leva alegria para onde ele vai. Então, o circo ele tem essa missão. A partir do momento que ali já começou a esfriar e tal, eles vão procurando outra cidade. Porém, o que é que acontece? Quando eu cheguei no circo, eu tive muito também que entender essa parte que você me perguntou. Por quê? Quando você vai fazer um ensaio no circo, você imagina que é quantas horas de ensaio por dia, assim, no circo? Eu queria ouvir muito, assim, para ter noção do que é. Eu queria ter a noção, assim, para saber. Tipo assim, você não é público, cara, você é produtor. Então, você vai ver aqui, a gente vai fazer uma comparação do que é um ensaio para você e do que é um ensaio pra gente. Tipo assim, a gente tá Uhum. dialogando isso mesmo, né? A diferença de produção. Quanto você acha, assim, que a gente ensaia para horas por dia, durante quanto tempo para entregar um espetáculo novo? Quanto que você acha, assim? Cara, seguinte, tirando a parte do estudo, né? Do que vai ser feito, do pré, e pegando, assim, o musical já feito, né? Porque primeiro tem o estudo, depois vai botar os elementos para o musical. Isso aí eu acho que já deve levar uns 10, 15 dias, eu não sei, mais ou menos. E depois colocar o musical pro artista ter aquela adaptação, né? Ou adaptação do musical para o artista. Então, cara, eu acho que não deve demorar muito, porque aquilo ali precisa Rodar. rapidamente rodar, né? Mas eu acredito que com eu botei 15 já, né? Dos estudos para depois fazer o arranjo, não sei o que lá. Então vamos botar mais 10 dias, 25 dias, entre por aí. Quase. Isso. A gente ensaia 10 horas por dia a banda. Só que o que é que acontece? Quando a gente ensaia, eu tô te Uhum. respondendo para chegar onde você queria do cigano. Aham. A gente ensaia 10 horas por dia. O que é que acontece? De segunda a sexta. Final de semana é impossível da gente ensaiar. A maioria dos ciclos são 3 espetáculos no sábado, 3 no domingo.
Só que às vezes a gente precisa do artista para ensaiar. Uma coisa é você ensaiar malabares, a outra é você estar presa pelo cabelo subindo 10 vezes para ensaiar. Então a gente precisa ter a noção, filmar, para a gente chegar o mais próximo possível, para a gente usar o artista menos. Portanto, sabe aquela brincadeira gostosa que diz gente de circo faz tudo, o mesmo da bilheteria é o que está se apresentando. Continua assim. Nada mudou. Então, o que é que acontece? Essas pessoas são ciganas, sim, Paulinho, te respondendo. E elas têm uma vida dentro do circo que a apresentação dela, pelo incrível que pareça, é 20% da vida dela. Elas são mães, elas precisam fazer almoço, elas precisam cozinhar, elas precisam ensaiar, elas precisam costurar a própria roupa, elas precisam fazer o que a gente chama do número dela, que é tipo, se você faz um número de bambolê, você tem que preparar o seu equipamento, você tem que preparar seu equipamento de magia, você tem que preparar seu equipamento. Então, tipo, são pessoas que têm inúmeras ocupações e que tem que se preocupar com mudança, puxar a carreta. O circo não tem eles pedem ajudas, tipo assim, de pessoas para ajudar a carregar. Mas quem monta o circo é a mesma menina que tá lá na lira. É a mesma menina que tá no trapézio. Eles montam, eles desmontam, eles dirigem a carreta, eles andam no... Eles têm que... As crianças estudam de cidade em cidade, ou seja, tem que levar a criança na escola, tem que voltar. Hoje existe uma lei que protege nossas crianças de circo, para eles terem direito a estudar na redondeza do circo. Toda criança ela tem direito, seja escola particular ou pública, de acolher nossas crianças circenses, que é algo que me deixa bastante apreensivo, porque você sabe, você me conhece há muitos anos e sabe o meu carinho pelas crianças. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu tenho muito respeito porque elas precisam. Elas precisam dessa atenção para a educação, elas precisam dessa atenção, não da gente de circo. Quando eu falo da gente, é que eu não nasci no circo, mas eu nasci para o circo. Então, eu visto a camisa e falo como se fosse circense mesmo. A gente precisa dessa atenção. A gente precisa de mais carinho das pessoas, a gente precisa entender que as crianças precisam estudar, precisam ter lazer, essas crianças precisam também gostar da arte circense, participarem. Hoje em dia, a gente precisa incentivar muito. Hoje em dia, existem tantos outros leques da arte que alguns querem permanecer no circo, outros querem seguir a carreira fora do circo, e a gente tem que respeitar isso, porque a decisão é deles, né? Então, a gente tem muita dificuldade, tipo assim, Paulinho, como que eu vou cobrar de uma pessoa ensaiar 10 horas no dia, eu sabendo que aquela pessoa tem que levar o filho para a escola, preparar o número dela, preparar a roupa da estreia, preparar a bilheteria, limpar a lanchonete. Então, tipo, a gente que é produtor, a gente tem que entender muito sobre estar do outro lado. Isso se chama empatia, obviamente. Portanto, a realidade não é igual. A minha realidade, eu estou lá para produzir. Eu vou chegar lá e vou mandar. A verdade é essa. Eu vou pedir para a pessoa fazer. Mas quem está lá em cima? Às vezes, um ensaio de meio-dia. A lona, se tiver em lugar quente, ela queima, cara. Machuca. Então, eu tenho que respeitar aquelas pessoas não só pelo número dela, e sim pela vida que ela leva de cigano, de estar... Imagina, pô, a pessoa ter que lavar roupa, volta e dá... Então, são pessoas que trabalham e convivem no mesmo lugar. Não tem aquele tempo de trabalho e não tem aquele tempo da casa. Porque o trabalho para ela é tudo aquilo. Então, eu, como produtor, eu tenho que ter uma empatia muito grande para entender até onde ela pode ensaiar e até onde ela não pode. Eles são ciganos, eles não têm moradia fixa, eles vão para onde o circo vai. Quem predomina onde o circo vai é o dono, e todos se organizam ali e se ajudam para ir. E eu tive a grande sorte de conhecer minha esposa no circo. É por isso que eu tenho um respeito muito grande, porque os meus 2 filhos nasceram no circo. Eu conheci minha esposa no circo. E ela disse... A gente estava na cidade com o circo, e eu conheci ela no circo. E ela teve, assim, 10%, 20%. A gente começou a namorar no circo. E ela... Eu disse, o circo vai embora. Chegando nessa hora que tu falou, né? Como é feito? Assim, eu disse, o circo vai embora. Aí ela olhou pra mim e fez, e eu também. Eu disse, não, você tem uma vida na cidade. Você tem uma vida, sua vida tá feita aqui na cidade. Ela... Eu tenho uma cachorrinha, que você já conhece, a minha mala e a minha vontade, e eu vou. No dia do circo ir embora, a mulher estava lá, disse que ia comigo, que era aquilo que ela queria, e está comigo até hoje. Os meus 2 filhos nasceram no circo. O Cauê, ele é apaixonado por circo. Hoje, agora, nesse momento aqui do podcast, ele deve estar em casa vendo alguma coisa de circo 24 horas. Ele tem reprise, ele tem roupa de palhaço. Então, eu não tenho como explicar isso cientificamente para você de forma teórica. Eu só acredito que seja espiritual mesmo, que tinha que ser. Era pra eu estar ali, era pra eu estar naquele lugar ali. E a minha filha nasceu no circo, meu filho nasceu no circo. E, Paulinho,
no ano de 2020, quando a gente saiu da pandemia, eu sofri uma depressão muito grande. Muito grande mesmo, assim. Onde eu não queria mais trabalhar com arte tipo... Não era por valorização, não era por nada. Meu trabalho era legal pra caramba, todo mundo gostava. Mas eu cansei muito de entregar o ouro e eu achava naquela época que, tipo, eu não deveria entregar tudo o que eu sei, porque eu sempre entregava aquele trabalho e todo mundo, quando começava a andar, não é que esquecia daquele trabalho, é que foi feito. A gente que é produtor, a gente tem que entender que a gente vende um trabalho. E a partir daquele momento que a gente vende, a pessoa comprou aquele produto. E aí eu tive uma depressão por achar que o meu trabalho não era para ter fim. Eu ficava muito mal, assim, tipo, pô, fui eu que criei isso, foi massa. A pessoa andou, foi embora, ganhou a vida e quem criou ficou para trás. E aí eu tive uma depressão muito grande. Disse, não, não quero mais trabalhar com arte, velho. Eu tô cansado de inventar música. Hoje, eu tenho 50 músicas, mais ou menos, estouradas, que ninguém sabe que são minhas. Eu estourei aquelas músicas no Brasil inteiro e pessoas não sabem que são minhas. Diante da minha dificuldade que eu tinha naquele tempo, eu vendia as músicas por ser leigo. E aí, essas pessoas compravam aquela música, estourava, e eu ficava pensando em casa. Eu via a música na televisão, em programas nacionais, e eu dizia, meu Deus, eu fiz isso tudo, velho. E por que que eu não tinha opção, cara. Eu não tinha como... não tinha uma pessoa que dissesse, Chalim, você tem direito de tantos por cento dessa música, você tem direito de ser o autor dela. Eu vendia, cara. Eu achava aquilo ali bacana, chegava pro cara, pô, eu quero comprar. Comprava aquilo ali, e chegou um momento que aquilo não entrava na minha cabeça. E eu tive uma depressão muito grande na pandemia, onde eu queria parar com tudo. E aí meu filho tinha acabado de nascer, cara. E aí eu fui na psicóloga, conversei com ela, e ela me disse, ó, foca na tua família, cara. Foca na tua família. E tudo que tu for produzir, eles vão ser o teu combustível. Eles vão te dar força para continuar. Hoje, eu não faço nenhuma produção se não for levando minha família. Eles vão junto comigo, para tudo. O Cauê ama viajar comigo, minha esposa ama viajar comigo e a Mariá descobrindo tudo agora. Depois que eu fiz isso, cara, que eu levei minha família para dentro do meu trabalho, entrando em contraste com tudo que se fala, eu consegui ter minha paz. O que me curou da minha depressão foi ter minha família junto comigo no trabalho. Aquilo ali me curou de um jeito onde a gente trabalha muito, chega e vê o brilho no olhar dele, eles vão pro circo, eles amam o circo e eu sei que eles precisam estudar, eu sei que eles precisam ter uma rotina, mas se o circo me ensinou uma coisa, é que a gente tem que viver, cara. Independente do que a sociedade coloca pra gente, assim, a gente tem que fazer o que a gente ama, o que a gente acha feliz. Sei que precisa estudar, sei que precisa de rotina, sei que precisa de tudo. Mas eu vejo eu feliz, eu vejo minha família feliz, eu vejo que eu tô ali num propósito. E eu vejo que esse propósito, tudo se encaixou. Eu acho que Deus mandou tudo pra mim da forma certa. Deus mandou minha família que veio do circo e hoje eu caminho com eles no circo. E isso me deixa muito mais respeitoso, porque eu costumo dizer a todo mundo que quem me deu minha família foi o circo, cara. Coisa que eu trabalhei 20 anos na música, tive várias oportunidades, mas eu não tive, tipo assim, vamos dizer, o acolhimento que o circo me dá hoje. Por quê? Porque banda, eu rodei de banda em banda. E circo, você trabalha para uma família. Então, eu creio que uma família entende a outra. Eu não estou ali só pelo fato de eu entregar um bom trabalho. Eu estou ali porque uma família adotou a minha. Então, hoje, minha família viaja comigo para todos os meus trabalhos. Quando é trabalho pingado de 2 dias, 3 dias, eu não levo. Mas se for mais de 7 dias, eu particularmente, eu não aguento ficar longe deles, porque eu vou te falar, cara, eu vou abrir o jogo para você. Eu olho pro meu filho, olho para minha esposa, a partir daquele momento ali que eu vejo meu filho, vai gerando oxigenação pro meu cérebro. Eu olho para ele e digo, cara, aquele cara depende de mim. Aí ela depende de mim e eu preciso entregar o trabalho, eu preciso entregar. Então, eu faço música, eu crio o que vai ser no outro dia quando eu chego em casa. Então, eles são combustível de verdade para mim. O circo me deu eles, Deus me deu eles, e eles vão continuar comigo para onde eu for. Eles vão comigo assim, sabe? Não sei o destino de amanhã. Possa ser que um dia eles escolham optar por outro caminho, mas enquanto
for nossa renda, for nosso trabalho, eles vão comigo para Que onde lindo, for. velho. Que lindo. Que lindo. Perfeito, cara. Pô, enfim. Tô sem palavras, porque, tipo, a gente foi construindo aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, né? E, tipo, foi uma construção de uma energia, pegando o gancho que eu também Circense. acredito muito em energia, é tanto que tá aqui tatuado. Que massa, velho. É justamente Que para legal. pegar essa energia, sabe? Então, baseado em tudo que você falou, eu separei três, três palavras aqui que eu acho que ficaram um, um tripé, três alicerces dessa conversa, desse assunto, né? A primeira dela é sentimento, que eu acho que tudo que eu vou falar dessas três palavras foram que eu acho que é o que você passou, o que circo representa. Um é sentimento, um é ancestralidade e a outra é essência. Eu acho que, tipo, cara, faz muito sentido porque a gente pega coisas que são vem passando de década em década de família, de pessoas por pessoas, né? E daí cada família quer deixar ali o seu sangue, né? O sangue da sua família no circo, né? Então foi basicamente, separei essas três palavras baseado que você falou também, né? Essas três palavras, só que no contexto da sua frase. Então, enfim, queria finalizar dizendo que, cara, foi sem palavras esse papo, foi muito bacana. Foi além do que eu imaginava. Eu já sabia que haveria uma entrega bem diferente de tudo isso, disso, mas foi para além, né? Queria agradecer por você, pela disponibilidade, por, como é que eu posso dizer? O universo compactuar para você estar aqui hoje, né? Eu acho que se fosse em outro momento, talvez a energia, a entrega seria diferente, mas as coisas acontecem quando tem que acontecer mesmo. E eu acho que o momento chegou, o momento é esse. E, cara, muito obrigado pelo papo, Obrigado eu, que cara. foi muito, muito para além Obrigado de eu. circo. E eu vou Obrigado deixar eu. aí as suas considerações finais aí para Finais. você se despedir. Paulinho, veja só, eu quero te agradecer de coração. Primeiro, não por eu estar aqui. Eu quero te agradecer por todas as famílias circenses que procuram sempre um espaço para falar sobre bastidores. A gente sempre tem um espaço para falar do circo, o que é que o circo está trazendo para a cidade. Mas o espaço para a gente falar sobre nossas dificuldades e sobre os bastidores, eles são praticamente nulos, eles não existem. Então, você no seu podcast que vem de outra linha de produção, que é de banda, é uma produção mais voltada à área da música, eu quero te agradecer de coração por ter aberto essa cortina para o circo. E lembrar sempre, eu vou te pedir de coração, como amigo e como produtor, lembra sempre a todo mundo que tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente vive da música, da arte, do teatro, da TV, veio do circo. Lembra sempre, 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 sempre disso. E pedir um pouco mais de carinho mesmo, por esse olhar no circo. Tudo no circo é diferente. Tudo no circo é diferente. E, como você disse, eu me sinto em casa. Parece que alguém me colocou naquele lugar e fez, pronto, agora é aqui que você tem que seguir. E eu vou seguir até... É minha missão, cara. É minha missão, assim. Eu vou seguir com o meu trabalho no circo. E é isso, cara. Agradecer por essas portas que estão abrindo, que eu creio que ser uma das primeiras, assim, de um podcast que não é de circo, querer escutar como é a produção do circo. E como eu te falei no começo, vou encerrar com a mesma pauta do começo que a gente tinha conversado, com o mesmo texto do começo. Obrigado por abrir a segunda cortina. E eu vou sempre abrir a terceira, a quarta. Atrás de um grande espetáculo existe o trabalho de muita gente que você aborda isso muito bem. E obrigado demais por estar aqui. Estou muito feliz de verdade, representando todos os circos do Brasil, aos que eu fiz parte, aos que eu já fiz parte, aos que eu faço parte, aos que eu vou fazer. Às vezes a gente briga,
briga feio, mas a minha bandeira sempre vai ser por eles. Eles merecem, eles são a mãe de todas as artes e eu vou continuar levando toda a musicalidade, toda a alegria e todo o meu conhecimento até eles. E obrigado de verdade por estar aqui. O seu trabalho é muito importante. A sua pessoa é muito inspiradora pra gente, produtor. Como eu disse aqui nos bastidores, vou agora trazer para cá. Paulinho, ele é uma pessoa que ele transmite uma energia boa. E a gente que acredita nisso, a gente acredita que quando a gente carrega essa energia, fica mais fácil a gente administrar todos os empecilhos que a gente encontra na estrada. Então, você é uma pessoa que tem muito a nos ensinar, uma pessoa que é muito de tomar a frente e fazer assim, eu vou fazer isso porque vai dar certo e sempre dá. E é uma pessoa que não gosta de andar só, e no circo aprende isso. Quando você achar que construiu tudo sozinho, subindo, desça todos os degraus e comece tudo de novo. Que ninguém consegue nada sozinho. E você é um cara que onde você tá, você faz isso, irmão. Vem cá, fulano, fala um pouco da tua história. Vem cá, ciclano. Isso é muito bonito da sua parte e eu te agradeço por estar aqui. Obrigado de coração, Paulo. De coração mesmo. Amei de verdade. Viva a produção, viva a produção. Vamos embora, gente. Vamos pro circo, vamos pro circo, vamos pro circo. Circo é arte, cultura, é diversão, é nostalgia, é tudo de bom. Vamos pro circo, vamos ver o trabalho da gente. Vamos lá. Então é isso, gente. Estamos finalizando mais um podcast Vivendo de Produção Local. Até mais. Um beijo para todos. Tchau, tchau.